Poetas do Mundo. A grande poesia na Rádio Transforma. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos de guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, entre gente remota edificaram o novo reino que tanto sublinharam. Canto 1 dos Lusíadas. Assim começa a obra que pode ser considerada a certidão de nascimento da língua portuguesa. A célebre criação do poeta Luís de Camões. Bem-vindos ao nosso programa Poetas do Mundo, na Rádio Transforma e Revista em Comunidade. Fernanda de Queiroz, o meu convidado, Henrique Dória. Vamos falar do grande poeta de onde nasceu Portugal para o mundo, Luís de Camões. Sim, um dos grandes poetas do mundo e o príncipe dos poetas de Portugal. Embora a pessoa dissesse que ele seria um super Camões. Talvez pela sua global, não é? Pela sua expansão pelo mundo e também por este amor à poesia, não é? Como dizia o Garcia Lorca, não é? A poesia não precisa de adeptos, mas sim de amantes. Sim. E temos realmente o Henrique nessa posição e a defender realmente este amor à poesia e a falar-nos de Luís. E vamos falar do Luís de Camões como se ele estivesse vivo, porque estamos nas comemorações realmente do Dia de Portugal, que lhe foi também dedicado como o Dia Nacional, o dia 10 de junho. E vamos falar então desta celebridade e que está tatuada no coração dos portugueses. Poeta múltiplo. Poeta múltiplo, autor de uma grande epopeia e autor de uma lírica absolutamente única e notável, a quem um grande escritor americano, polémico, Ezra Pound, chamou o Rubens do verso. Rubens do verso. Pela sensualidade, pelas cores fortes da escrita de Camões. Ou seja, porque o Camões, para além de ser o escritor, também era um homem atraente, pelos vistos, mas as senhoras também eram devotas das suas paixões e também do seu charme, e que também denota-se também essa sua facilidade na sua própria poesia, na lírica, nos sonetos e também no mau rapaz. Ou no bom rapaz, que ele era, no bom rapaz. Ele que dedicou a vida à pátria, como ele diz, e ele que dedicou a vida à poesia. A obra dele é muito grande para o tempo de vida que ele viveu e para os trabalhos porque ele passou, não é? Porque ele não teve uma vida fácil, uma vida de corte ou uma vida digamos, bucólica, campestre, sei lá, como um poeta, como Horácio, por exemplo, um poeta grego, vivendo no campo, tinha tempo para se dedicar à escrita. Ele não, ele teve que lutar de espada na mão, trabalhar muito, e mesmo assim conseguiu esta obra notável, que são os Lusíadas, e a obra notável lírica que ele produziu. Não é? Claro, o Luís de Camões foi soldado também, não é? E esta luta de espada que também fez dele um guerreiro, um comandante das nossas tropas, da nossa representação,
Ele foi guerreiro, perdeu um olho numa batalha naval em África, e a vida dele passou grande parte da vida dela a lutar primeiro em África e depois na Índia, por onde ele foi servir, como ele diz, o rei, e servir a pátria. Portanto, ele passou grande parte da vida a lutar, nomeadamente a lutar pelo rei e, como ele dizia, pela cristandade. Numa espécie de cruzada, e os Lusíadas são também um pouco o espírito de cruzada, um espírito de cruzada já fora da época. Porque as cruzadas tinham sido no século XI, século XII, século XIII, já teriam acabado há muitos séculos, e ele faz renovar o espírito de cruzada. Embora os portugueses, com a expansão em África, pensasse sempre particularmente a ida de Dom Sebastião pela África, foi num autêntico espírito de cruzada. E ele assumiu esse espírito de cruzada e exalta esse espírito de cruzada nos Lusíadas, algo que lhe é muito criticado. Podemos ouvir uma poesia que de alguma forma retrate, não é? Uma dessas passagens, Sim, dessa história, desse historiador com poesia, com uma linguagem poética que eles nos falou. Logo no canto primeiro, na estância 10ª, ele fala sobre ele e sobre as suas intenções, dirigindo-se ao rei Dom Sebastião. Diz ele: vereis amor da pátria não movido de prémio vil, mas alto e quase eterno, que não é prémio vil ser conhecido por um pregão do ninho seu materno. Ouvi, vereis o nome engrandecido daqueles de quem sois senhor superno, e julgareis qual é mais excelente, se ser do mundo rei, se de tal gente. Ouvi que não vereis com vãs façanhas fantásticas, fingidas, mentirosas, louvar os vossos, como nas estranhas musas, de engrandecer-se desejosas. As verdadeiras vossas são tamanhas que excedem as sonhadas, fabulosas, que excedem Rodamonte e o vão Rugeiro e Orlando, ainda que fora verdadeiro. Portanto, ele que pretende é exaltar a pátria, e exaltar a pátria, dizendo ele, com feitos verdadeiros dos portugueses. Ele fala nos heróis nomeadamente de Oriosto, Orlando o Furioso, e ele diz, isso é tudo inventado, aquilo que eu canto é verdadeiro. É uma epopeia e não uma odisseia. É uma epopeia, sim, é uma epopeia e não é uma epopeia que relata factos reais e não uma pura invenção, embora ele tenha sido muito influenciado quer pela Odisseia, pela Ilíada, pela Odisseia, pelos poemas homéricos, claro, mais ainda por Virgílio. O princípio dos Lusíadas remete-nos para o princípio da Eneida de Virgílio, quando ele diz as armas e os varões assinalados, logo quase nos primeiros versos da Eneida de Virgílio está: a arma é virunco é cano, eu canto a arma e o varão, isto é, ele cantava as armas e o Enéas, no fundo Camões canta as armas e os barões portugueses assinalados, desde o Gama a outros. Desde o Vasco da Gama, porque é o
o nosso navegador. É o herói central É o dos herói Lusíadas. central, não é? Provavelmente o Vasco da Gama seria quase o ídolo para Camões, se fôssemos pensar Sim, é um pouco o protótipo do herói. do herói. Isto pode ser até é uma exaltação da história portuguesa, porque muitos criticam a figura do Gama, muito criticada por muita gente. Que não era diplomata, não soube lidar com os indianos, que aliás foi fácil derrotar porque eles eram pacifistas, o hinduísmo é uma religião pacifista e, portanto, não era difícil com as armas que os portugueses tinham derrotar os hindus. Portanto, se calhar o heroísmo do Gama não foi tanto como Camões o exalta, mas houve heroísmo. O heroísmo do Gama, de Albuquerque o Terrível, Castro o Forte, aquele cerco de Dio com Dom João de Castro foi algo de notável. O primeiro e o segundo cerco de Dio foram algo de notável na epopeia portuguesa, mas eles foram extremamente engrandecidos e permanecem em grande parte hoje pela memória que deles deixou Camões. Vamos ouvir mais Camões pela Sim, voz. é uma memória que ao mesmo tempo é curioso que ele embora exaltando a pátria e os heróis da pátria, como diz o hino nacional, ele tinha uma grande dose de lucidez e ao mesmo tempo criticava um pouco essa ambição da expansão portuguesa. Isso é nítido na fala do Velho do Restelo, nos Lusíadas. Ora, a fala do Velho do Restelo é, no fundo, o chamar a atenção para a necessidade de o povo português se dedicar à sua terra, à agricultura, à sua indústria, entre aspas, que não existia indústria, enfim, a se dedicar à produção e não tanto em aventuras pelo mundo, repartindo-se pelo mundo. Um povo pequeno. Nós, quando nos lançamos no tempo de Dom Manuel, nós tínhamos 1.250.000 habitantes. Conseguirmos. E nós fomos o primeiro império extraterritorial do mundo. É absolutamente extraordinário. Um povo tão pequeno, como é que conseguiu ser o primeiro império extraterritorial do mundo? Todos os outros impérios eram contínuos. Nós não. Nós fomos para a África, nós fomos para a América, nós fomos para a Índia, fomos para a América e constituímos um império enorme, com o Brasil, que é o expoente máximo do nosso império, que ainda hoje resta, mas também Angola, Moçambique, que são expoentes do nosso império que ainda restam. E isso é absolutamente notável. É absolutamente notável saber-se que ainda na Indonésia, na Ilha das Flores, em Ternate, nos mais longínquos lugares da Indonésia, ainda há uma memória da língua portuguesa, ainda se canta Ave Maria numa espécie de mistura da língua portuguesa com o dialeto local, e ainda se dança o Vira do Minho. É algo absolutamente extraordinário, único, eu penso que é único em todo o mundo, não é? Em qualquer civilização, realmente isso é extraordinário, sobretudo atendendo, nós éramos um país com pouquíssima população comparada com outros países. Não é que eles fossem muito grandes, mas comparada com outros países. A língua, não é? A língua deixou de ser uma linguagem, passou a ser a língua portuguesa que foi espalhada pelo mundo, e tal como o Brasil, e inicialmente era o castelhano, não é? E o latim que falávamos, e a língua portuguesa passou a ser oficial. Sim, ele estruturou
mais do que outros. A língua portuguesa já vinha há muitos anos, já do rei Dom Afonso II, cujo testamento, que foi escrito em português antigo, era em galaico ou português, era o primeiro documento em língua portuguesa, depois foi oficializada como língua oficial em lugar do latim por Dom Dinis, mas é através dos Lusíadas que a língua portuguesa se estrutura na sua beleza, na sua sensualidade. E Camões é realmente decisivo para isso. Claro. Até porque as pessoas não sabem é que Portugal não se conhecia o que era Portugal no tempo de Camões. Não se conhecia. O primeiro mapa de Portugal foi posterior a Camões. E, portanto, aquilo que uniu os portugueses muito foi a língua de Camões. O português, a língua de Camões. Ele contribuiu decisivamente para isso. Aliás, ele viveu num tempo notável porque ele viveu no tempo de Shakespeare, no tempo de Rabelais, no tempo de Montaigne, no tempo, por exemplo, de Solimão o Magnífico, que é um homem absolutamente extraordinário, o imperador otomano, e, portanto, o tempo dele foi um tempo absolutamente extraordinário. De Renascimento. No Renascimento. Porque ele é um homem do Renascimento. Pois, vem do clássico e é um homem do Renascimento. E também vou só recuar um pouquinho a bocado do Vira, porque ele mantém na sua poesia também as cantigas de amigo, os trovadores, toda uma linguagem poética para falar de amor. Claro, claro. É? Ele vai às raízes da língua portuguesa, aos trovadores medievais. Mas vai além disso, porque ele vai também a Petrarca, por exemplo, a Dante e a Petrarca, que são eles que iniciam a transformação da literatura ocidental. Ele, nomeadamente o soneto, que ele cultiva de uma maneira absolutamente notável, que eu não deixo de ler aqui, eu não deixo de ler este soneto que vai um pouco, que traduz um pouco as raízes da poesia camoniana. É um soneto tipicamente petrarquiano, no entanto, ele vai beber à Bíblia, particularmente ao livro de Jó, isso não é muitas vezes assinalado, mas ele vai beber à Bíblia e ao Belíssimo, que é um dos livros mais belos da Bíblia, não só da Bíblia, mas da literatura universal, o livro de Jó, e ele vai beber a linguagem do livro de Jó para escrever este soneto em que ele fala do sofrimento, da desgraça, do sofrimento que ele passou ao longo da vida. O dia em que eu nasci, moura e pereça, não queira jamais o tempo dar, não torne mais ao mundo e se tornar eclipse nesse passo, o sol padeça. A luz se lhe falte, o sol se escureça, mostra o mundo sinais de se acabar. Nasçam-lhe monstros, sangue chova o ar, a mãe ao próprio filho não conheça. As pessoas pasmadas, de ignorantes, as lágrimas no rosto, a cor perdida, cuidem que o mundo já se destruiu. Ó gente temerosa, não te espantes, que este dia deitou ao mundo a vida mais desgraçada que jamais se viu. Ele fazer uma retrospectiva da vida dele é o soneto 201 nesta recolha de sonetos dele. Ele faz esta retrospectiva da vida dele como a mais desgraçada que jamais se viu. Um poeta que sofre de amor também,
Sim. E que também dedica, porque numa das suas viagens ele teve a notícia de que a amada, não é, teria falecido, a Dona Catarina da Taíde, e é um poema que agora sou eu que me Sim, sobreponho, sim. que é também o poema que todos conhecemos, ou que devíamos conhecer, que é o Natércia, que segundo alguns biógrafos, alguns historiadores, pensam que seria o anagrama de Catarina. Sim. Mas isto E será refere isso a Catarina da Taíde, que Que? deixa dúvidas, mas também a paixão dele por Catarina da Taíde pode ajudar a explicar uma certa hostilidade que ele teve contra ele e muitas desgraças na vida dele. Mas também a relação com a nobreza. A relação Não é? com a Porque a nobreza, Catarina... as pessoas não sabem, é ele apaixonar-se e ter uma relação amorosa com a Catarina da Taíde, isso era punido criminalmente. Sim. Veja-se naquele tempo, embora ele pertencesse à baixa nobreza, mas a Catarina da Taíde era de alta nobreza, isso era proibido, punido criminalmente pela lei em vigor. Então, alma minha gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e viva eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente. Não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro vistes. E se vires que pode merecer-te, alguma coisa a dor me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te. Roga a Deus, que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leva a ver-te, tão cedo dos meus olhos me levou. Tão cedo. Ele mantém também muito estas características das palavras no seu cerne. Isto é bonito. É bonito para todos ler. Os Lusíadas deveriam ser uma bíblia para os portugueses. Sim. Devia ser a leitura. Infelizmente, durante muito tempo, quase que se ensinaram os alunos a detestar os Lusíadas, porque se ensinavam a dividir orações, é uma coisa terrível. Métrica. A métrica, isso tudo, quando se perdia a beleza da linguagem, a sensualidade, a enorme sensualidade da linguagem de Camões e dos Lusíadas em particular. Pensa-se que terá sido precisamente por esses amores proibidos, nomeadamente, eventualmente por Catarina da Taíde, que ele terá sido exilado para a Índia, ou para Goa, onde ele esteve. E ele faz esta apreciação de Goa que eu não deixo de ler. Cá nesta Babilónia, de onde mana matéria quanto mal o mundo cria, cá onde o puro amor não tem valia, que a mãe que manda mais tudo profana, cá onde o mal se afina e o bem se dana, e pode mais que a honra a tirania, cá onde a errada e cega monarquia cuida que o nome vão a Deus engana, cá neste labirinto onde a nobreza, com esforço e saber pedindo vão às portas da cobiça e da vileza, cá neste escuro caos de confusão, cumprindo cursos toda a natureza, vê se me esquecerei de ti, Sião. Isto é, ele compara Goa a Lisboa. Sião é Lisboa, Babilónia é Goa. E ele tem, então, tem aquilo que é talvez o centro, por António Sérgio dizia que era o centro de toda a poesia camoniana, são precisamente estas redondilhas Babel e Sião, onde ele fala, precisamente faz o contraponto entre a Babel, que era Goa, onde tudo valia, onde a ambição, a ganância, tudo aquilo que era baixo no mundo estava ali em Goa,
Sião, de que ele tinha saudades, que seria a Lisboa dele. Não era propriamente um lugar apaixonante. Às vezes estava cheio de peste, nomeadamente, que o obrigou várias vezes. Eu obrigava as pessoas a sair, eu obrigava a corte a sair. Mas para ele era Sião, Jerusalém. Portanto, era o lugar eleito, como Jerusalém é a cidade eleita para os judeus, para o judaísmo. Para ele, Lisboa era a cidade eleita. E ele, então, faz estas redondilhas que são, como dizia António Sérgio, o centro da poesia camoniana. São de uma beleza inacreditável. Sob os rios que vão por Babilónia, machei, onde sentado chorei as lembranças de Sião e quanto nela passei. Ali o rio corrente de meus olhos foi manado e, tudo bem comparado, Babilónia ao mal presente, Sião ao tempo passado. Ali lembranças contentes na alma se representaram e as minhas coisas ausentes se fizeram tão presentes como se nunca passaram. Ali, depois de acordado, com o rosto banhado em água, deste sonho imaginado, vi que todo o bem passado não é gosto, mas é mágoa. É tipicamente camoniano, as redondilhas são longas, não vou ler todas, e isto é também uma recordação, no fundo tem raízes da Bíblia, é uma recordação tipicamente platónica, as redondilhas costumam ser referidas como uma lembrança platónica, a lembrança da perfeição, contrastando com o mundo real, o mundo das coisas com o mundo ideal, o mundo das ideias. É tipicamente platónico. Se vai ver na Bíblia as lamentações super flumina Babilónias sobre os rios da Babilónia, os rios Tigro e Eufrates, onde os judeus choraram o cativeiro da Babilónia. Ele também como que está num exílio, numa espécie de cativeiro. Ele próprio esteve cativo, foi cativo várias vezes na luta. Agora, no final da vida dele esteve cativo, naufragou no Mekong, esteve cativo, veio na maior das misérias para Moçambique e depois de Moçambique para Portugal, e foi necessário os amigos, nomeadamente Diogo de Couto, cotizarem-se para ele conseguir chegar a Portugal, porque ele não tinha dinheiro, não tinha nada, vivia alimentado pelos próprios amigos. Diogo de Couto diz: como é que é possível o príncipe dos poetas de Portugal chegar a este ponto? Inacreditável, realmente. Henrique, acho que o programa, pois, nós temos sempre um limite e para Camões não havia, os limites não seriam aplicados e deve tanto a grandes livros e a tantos artigos também de erudição académica. E acho que todos nós deveríamos aprofundar realmente a obra do poeta e é uma forma de nos sentirmos portugueses. A nossa nação, de propósito ou propositadamente, declarou o dia 10 de junho como o dia de Portugal, de Camões e das comunidades. É o único dia de certeza da vida dele. Ele morreu, certo, no dia 10 de junho. Os Lusíadas ajudam-nos a esclarecer vários enigmas e mistérios. E vou deixá-lo só ler mais um pequeno... Eu não posso deixar de referir as críticas que ele faz também ao tempo dele. E um certo... Apesar dele exaltar muito o povo português, ele no fundo, ele critica também o povo português. E critica... nomeadamente os senhores, os donos do país daquele tempo. É uma coisa que é transponível ainda para o tempo de hoje. Uma herança que ainda hoje, um perfil do português, da sociedade portuguesa que ainda hoje, que ainda temos, a nossa herança. Diz,
Ele, a terminar, já quase a terminar, os Lusíadas, ele diz: não mais, musa, não mais, que a lira tenho destemperada, e a voz enrouquecida, e não do canto, mas de ver que venho cantar a gente surda e endurecida. O favor com que mais se acende o engenho não no dá a pátria, não, que está metida no gosto da cobiça e na rudeza de uma austera, apagada e vil tristeza. Isso é uma crítica profunda, muito violenta à sociedade portuguesa de então, de uma austera, no gosto da cobiça e na rudeza de uma austera, apagada e vil tristeza. Às vezes pensamos que é um pouco... Os senhores de hoje continuam a dominar na cobiça e na rudeza. Henrique, acabo por ser uma amante também da poesia de Camões. Muito obrigada, quero agradecer-lhe este pouco tempo que nos levou a viajar pelo tempo. E convido a subscreverem o nosso canal na Rádio Transforma. O nosso programa Poetas do Mundo, Rádio Transforma, Revista em Comunidade, Henrique Dória. Muito obrigada pela sua grandiosa participação hoje e com participação para sabermos mais do poeta Luís de Camões. Obrigada por estar sempre presente e estar disponível para nos falar realmente da obra do poeta Luís de Camões, que pode ser considerada a primeira globalização. Muito obrigada, Henrique. É a primeira exaltação da globalização. A primeira exaltação da globalização. Muito Sim. obrigada. Obrigada pela presença. Fernanda de Queiroz, Henrique Dória. Até à próxima. Poetas do Mundo. A grande poesia na Rádio Transforma.